maioria as mulheres estão acompanhando. E para quem ainda não sabe, Carla Hoffmann é catarinense, natural de São Bento do Sul, filha de Donald Hoffmann e de Dalva de Oliveira Hoffmann, professora que dedicou sua vida à educação dos são bentenses. Carla tem dois filhos, Mariana e Pedro. Aos 24 anos, formou-se em Direito pela Faculdade de Direito de Joinville, fez mestrado pela Univale e concluiu o doutorado pela Universidade de Buenos Aires. Professora universitária desde 1998 e advogada. Ingressou na política em 2018 como candidata a deputada federal em Santa Catarina pelo PSB, Partido Socialista Brasileiro. Exerceu com êxito a assessoria jurídica do município de São Bento do Sul. Foi presidente da APAI, onde desenvolveu brilhante trabalho. Carla Hoffmann, a mãe, professora, advogada, amiga política, mulher de força e de fé, e defensora dos direitos dos cidadãos, agora também é pré-candidata. Boa noite, Carla, seja bem-vinda à nossa live de hoje. Boa noite, Sandy, boa noite a todos os que estão presentes e que forem chegando para a nossa conversa. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Parabenizo essa iniciativa excelente, né, do Tabuleiro do Voto, em participação com o Fórum Suprapartidário de Mulheres, a quem parabenizo a nossa presidente, que encabeça com tanto brilhantismo, né, essa atividade, que é a Mariane Tillman. Digo a vocês, né, que vocês são guerreiras de manter live diária durante a semana inteira. A gente sabe o quanto é complicado isso. Então, eu realmente acho que nós estamos muito bem representadas por mulheres que literalmente se atrevem e se engajam para poder levar um conteúdo de qualidade para todos os interessados nas questões relacionadas à política partidária, né, e as próximas eleições. Com certeza, né? Isso é um trabalho que a gente faz com muita dedicação, com muito carinho. É como se fosse uma missão, na verdade, né, Carla? A gente ajudar a contribuir para que as mulheres estejam conquistando mais espaços no mundo onde nós vivemos de desigualdade social, totalmente, só desigualdade de gêneros. Então, essa é uma oportunidade que nós temos de estar fazendo um trabalho em prol da classe feminina. Carla Hoffmann, como é que você se define, a pessoa doutora Carla Hoffmann? Muito bem. A gente se definir faz com que a gente tenha que... quando eu imagino, você me faz essa pergunta, a primeira coisa que eu penso é que a gente tem que fazer uma imersão dentro de nós mesmos, né? Então, eu me vejo como primeiro como uma profissional que a vida inteira teve um ideal de se colocar na profissão, competindo no início, né? Eu sou advogada, me formei em Direito, e vou dizer que o início da carreira foi um início bastante... Nós estamos falando em 1993, né, quando eu comecei a advogar, e uma época em que a profissão de advogado, nós não tínhamos tantas mulheres como nós temos nos dias de hoje. Tanto que a minha mãe sempre dizia para mim, nossa, mas será que você vai dar conta, né, de ingressar nesse tipo de carreira, vai levar ao fim a tua profissão, justamente porque, eminentemente, na época que eu comecei a advogar, a profissão de advogado era uma profissão masculina, muito mais masculina do que é nos dias de hoje. Já nos dias de hoje nós temos, eu sou professora universitária, e as nossas classes são classes que nós temos mais mulheres do que homens dentro da sala de aula de Direito, que não era na época que eu estava na graduação, né? Então, assim, sou uma profissional que amo apaixonadamente a minha profissão e me divido entre a advocacia e a docência. A docência foi um lugar, né, que eu me encontrei na docência de graduação dos cursos de Direito, já fiz, tive oportunidade, hoje estou exclusivamente na Univille, campus de São Bento do Sul, mas já estive na Univille, campus de Joinville, Faculdade de Direito de Joinville, que é a faculdade que eu sou oriunda, fui professora
coordenadora da faculdade. Agora não posso. O NCD. Então, eu participei do Agradável, para mim, é um lugar que eu me encontro e fico muito bem. Sou mãe, sou chefe de família, como muitas mulheres do Brasil, né? Muitas mulheres do estado de Santa Catarina. Chefio a minha família, tenho 2 filhos, os 2 filhos estão na universidade. E sei da dificuldade que é ser mulher, mãe, profissional e exercer esses múltiplos papéis que a sociedade faz, que a sociedade nos cobra, né? Então, não só nós nos colocamos para realizar esses papéis, mas a sociedade cobra que nós os realizamos de uma forma muito perfeita, né? E me considero uma ativista dos direitos das minorias, dos direitos de igualdade das mulheres e dos direitos humanos. A partir de que momento você decidiu participar assim de forma tão ativa na política? Bem, Sandy, o pessoal que está nos escutando, é muito... eu sempre digo que a participação política das pessoas ela é muito mais do que necessariamente uma participação em política partidária, né? Eu vejo que quando a gente tem algum tipo de ativismo na sociedade, né, se envolve com um trabalho voluntário, se envolve com outras situações que são de importância da comunidade, a gente já faz política. Mas política partidária propriamente dita, antes das eleições de agora, né, de 2018, né, 2018, eu recebi um convite do PSB para que eu fosse, então, integrar os quadros do partido, e o PSB tinha uma intenção e uma política de trazer um número maior de mulheres para dentro do partido e mulheres que realmente se interessassem por se candidatar. E aí, conversando com a estadual, conversando com o pessoal aqui da minha cidade, eu resolvi, então, que era hora de efetivamente me dispor. Naquele momento especificamente, eu não vou dizer para vocês que era o momento que eu tinha me programado. A minha ideia era me preparar para que agora, nas eleições de 2020, eu estivesse apta a concorrer a algum cargo público. Mas como apareceu essa situação? Eu tive uma receptividade muito boa no PSB, através da professora Elisete Lanzoni, que sempre foi uma incentivadora, né, e é uma grande incentivadora de mulheres dentro da política. Eu verifico, então, que a partir dali eu me encontrei, fui muito bem acolhida, fui muito bem recebida, né, e a gente sabe que a partir do momento que você encontra um terreno fértil num partido que te dá efetivamente apoio, amparo, né, e te mostra que o caminho está aberto, e a partir dali, então, eu resolvi que era o meu momento, fui candidata a deputada federal naquele momento, fiz quase 6 mil votos, foi a minha primeira eleição, mas eu senti que ali se abria um caminho para que eu pudesse, então, me organizar, né, e me colocar para a campanha agora de 2020. Bom, Carla, e sobre a sua campanha? Essa foi a primeira eleição partidária que você participou, e sim, durante a campanha, o que é que você diria que foi os pontos negativos, ou algumas coisas que foram mais difíceis? O que é que você achou mais complicado em realizar toda essa campanha, todo esse seu processo político eleitoral? Bem, uma campanha eleitoral é muito complicada, né? Porque primeiro que ela toma muito tempo, ela é muito intensa, né? Nos dias de hoje, depois das mudanças eleitorais que nós tivemos, nós estamos falando em 45 dias, né? Para que você ponha o nome à disposição, para que você possa efetivamente pedir voto, né? Porque antes, na história da pré-campanha, tudo é muito legal e tudo, mas você pode falar, se apresentar, mas de uma maneira ampla e genérica, sem poder pedir voto. Então, a gente consegue pedir voto, se apresentar para o eleitor a partir de 45 dias antes do pleito eleitoral. Então, é muito intenso, é muito rápido, né? E lógico que a minha campanha, a partir do momento que eu ingressei, o partido aqui na minha cidade era um partido pequeno, um partido na cidade pequeno, que estava coligado junto com o atual prefeito da cidade, e que havia
determinados compromissos anteriores à minha candidatura que teriam que ser cumpridos, como, por exemplo, os vereadores do partido apoiar alguém de outro partido porque havia uma combinação. Então, eu acabei ingressando, fazendo uma campanha com um dos suplentes a vereador e sem o apoio do meu próprio partido. Por isso que eu sempre digo que é uma vitória onde eu cheguei com a quantidade de votos, exatamente porque a minha estrutura era uma estrutura muito pequena, né? Mas acabei fazendo uma caminhada bem importante, centrei os meus esforços aqui na cidade de São Bento do Sul, que é o norte do estado de Santa Catarina, Campo Alegre, que é a cidade vizinha, Rio Negrinho, que é muito próximo aqui, e Joinville, que é uma cidade, que é a maior cidade do estado, próxima da minha cidade, mas é uma cidade na qual eu fui professora por muito tempo na graduação. Então, acabei fazendo visitas, buscando lideranças, buscando ex-alunos, para que eu pudesse, né, me apresentar e colocar meu nome à disposição. Foi uma experiência muito enriquecedora, eu aprendi muito, aprendi a me colocar, aprendi falar. Eu sempre falei bastante, sou bastante falante, né, por conta da minha profissão, por conta da docência, da advocacia, mas aprendi a ouvir as pessoas, né, porque eu acho que na caminhada política, mais do que falar, a gente tem que aprender a escutar, aprender a ouvir a vontade do eleitor, o pleito de cada comunidade. Então, isso foi muito enriquecedor. Eu conheci muita gente, tive experiências muito importantes, com as quais eu só cresci, né, e hoje me coloco novamente nessa caminhada, talvez com um pouco mais de experiência. Dá só boa noite aqui, pessoal que já está na nossa live, a Mariane Cristina Tilma, boa noite, Carla e Sandy, boa noite, Mari. Boa noite, Mari, prazer tê-la conosco. Beth Tiskoski, mulheres maravilhosas, você também, né, Beth? A Beth é uma referência de mulheres da política no estado de Santa Catarina. Seja bem-vinda. E Beth ainda diz, Sandy, nossa amiga querida, trabalho maravilhoso. Obrigada pelo reconhecimento, Beth. A Silvana Batista Burnotti, que já esteve aqui conosco, diz boa noite. Boa noite a ela. Diz Mari Poderosa. Mari responde aqui para Beth, beijos queridas. Bom, e a Mari faz uma pergunta, o Carla, ela diz o seguinte: você foi convidada pelo PSD para um outro momento da sua caminhada. Como está sendo esse processo? E você mudou de partido, né? Mudei de partido agora no começo do ano, e é uma coisa que eu gosto de esclarecer muito. O PSB foi um partido que me recebeu muito bem. Eu tive, assim, uma experiência muito, muito importante, eu fui muito acolhida, fui muito estimulada. O PSB é um partido em que as mulheres são estimuladas a concorrer, a gente realmente eu fui muito feliz no PSB. O problema é que o PSB, aqui da minha cidade especificamente, ele acabou tendo vários problemas de situações de rachas internos, por situações pessoais dos membros e etc. E é um partido que se desintegrou, né? Hoje nós não temos mais nenhum vereador, os suplentes saíram do partido. E eu tinha, conforme eu falei anteriormente, eu tinha a intenção de me candidatar, né? E a gente sabe muito bem que ter uma estrutura partidária é muito importante para uma candidatura, né? Você não precisa fazer parte de um partido grande, de um partido com 40, 50 pessoas, né? 40, com 4, 5, 6, no caso da minha cidade, que nós somos poucos vereadores aqui, são poucos vereadores, mas você tem que ter uma estrutura mínima para que a gente possa, então, estabelecer uma campanha razoável. E aí o PSD me convidou, eu tive convite de outros partidos, o PSDB também, o Podemos, o PROS, eu tive muitas conversas e acabei optando pelo PSD, né? Também fiquei muito impressionada, né, com a acolhida que eu tive. Faço uma menção especial aqui à deputada Marlene Fengler, que foi, eu brinco que ela abonou virtualmente a minha filiação, porque nós estamos, desde a minha entrada, nós estamos num tempo um tempo não presencial, mas ela fez questão de mandar áudio, né, mandar um comunicado para a imprensa local, que estava me recebendo como mulher dentro do PSD,
E hoje eu tenho, né, tenho participado ativamente, até há pouquinho, até questão de 10, 15 minutos, eu estava numa reunião entre os possíveis pré-candidatos. A gente não tem aqui uma definição específica ainda, mas participando, e o PSD tem sido um lugar de muito acolhimento. Conversei há pouco tempo com o deputado Milton Robles, que é presidente estadual do PSD, e também é um visionário, um político de grande envergadura, e que também me recebeu muito bem, acreditando, né, em que eu possa realmente contribuir para a política aqui da minha cidade, para a política do estado de Santa Catarina. Carla, eu observando o mapa de votação que você teve na eleição para deputada federal, mais de 50% foi centrado ali no seu município, né, lá em São Bento. E isso que representa para você uma liderança, uma motivação para que você venha também estar concorrendo às eleições desse ano? Sim, a minha grande votação foi aqui na cidade, né? Eu recebi, engraçado, Sandy, que você falando isso, eu recebi votação, acho que na maioria dos municípios do estado. Eu achei muito, muito interessante, porque eu recebi voto em municípios que eu não conhecia nem de nome. E foi muito assim, foi muito interessante. Eu lembro uma menina de Florianópolis que me mandou uma mensagem pelo Facebook, disse que tinha visto a minha propaganda, aí pediu o meu WhatsApp, conversamos pelo WhatsApp, pediu material. Então, assim, eu tive uma adesão espontânea de várias pessoas, conhecidos de conhecidos, e gente que falou do meu nome. Então, eu fiquei muito feliz com a minha votação para essa primeira oportunidade. Mas, realmente, a minha votação maior foi no município aqui da cidade. A minha votação representou aqui quase 8% dos votos. Só que o meu concorrente direto na cidade aqui era o vice-prefeito, o vice-prefeito atual. Uma pessoa que tinha 2 mandatos de vereador, até hoje vice-prefeito, e estava se preparando para ser o virtual candidato do partido para prefeito. Então, era uma pessoa com praticamente, foi ex-secretário de obras, que a gente sabe que é uma secretaria muito importante no município, e era uma pessoa que estava realmente muito preparada. Então, eu fiquei atrás dele na minha votação e fiquei bem impressionada com a quantidade de votos. Vou te dizer, eu não sei se eu sou uma liderança, mas eu tenho muito orgulho de saber que muita gente se inspira e vem e conversa comigo, dizendo que fica muito feliz, né, em me ter dentro do partido, ou em ver que eu estou me encaminhando para mais uma eleição. Então, eu acho que a gente vai se formando uma liderança, independente dos nossos desejos de ser ou não ser liderança, né? Eu tenho visto dessa maneira. Existe aquilo, né, a empatia do eleitor. O eleitor, quando conhece a sua história, ele passa a se identificar, a descobrir naquele pré-candidato se é realmente aquilo que ele quer para o seu município, para o seu estado. Enfim, a importância hoje é que a pessoa seja realmente transparente, que ela seja mesmo, tenha a sua personalidade fixa sem mudar. E você é um exemplo disso, Carla. Admiro por isso, porque você é autêntica, e essa autenticidade vale muitos em tempos atuais na política. Sim. Eles estão muito desacreditados, né? Então eles precisam da verdade, eles precisam conhecer pessoas verdadeiras. Mas assim, se tratando de um ano difícil, né, para todos nós estamos vivendo um ano que não está sendo fácil. Problema de pandemia, não poder fazer distanciamento social, não poder estar presente na casa do eleitor, não poder se reunir, alteração do calendário eleitoral, adiamento das eleições, e uma campanha praticamente que vai ser feita 100% virtual. Eu te pergunto, diferente de uma campanha que você já fez presencial e essa virtual, você tem sentido dificuldade durante essa pré-campanha que você está trabalhando de forma virtualmente com as pessoas? Então, eu tenho visto que a gente vive, né, como todos, em todas as carreiras, em todos os segmentos sociais, a gente vive um momento muito diferenciado, né? Nas salas de aula, a gente teve que reaprender a dar aula virtualizada, aula remota.
nas audiências, por exemplo, né, no estado de Santa Catarina, a gente não tem audiências presenciais. Estamos fazendo audiência remota, coisa que a gente nunca imaginou fazer. E a campanha também, a meu ver, vai seguir. Acho muito difícil que a gente consiga fazer reuniões, conversas nos modelos que nós fazíamos anteriormente. Então, é complicado, porque é um modelo diferente com o qual a gente não estava acostumado, a gente não sabia como fazer, como agir dessa maneira. Mas eu vou dizer para você que a gente acaba buscando ferramentas, né? Então, o que eu fiz? Tentei conversar com profissionais que são profissionais que têm experiência, né, em campanha, em outras situações. Tentei buscar ferramentas, né, melhorar um pouco as questões relacionadas à comunicação das minhas mídias sociais, etc., e tenho tentado conversar com as pessoas de uma outra maneira, ligando via WhatsApp, via mensagem de Facebook, né? Então conversando e me colocando à disposição para trocar, para escutar, para ouvir, porque eu acho que presencialmente vai ser muito complicado, né? Eu acho que o voto vai ter que ser conquistado dessa maneira. A gente não vai ter muita escolha, né? Por exemplo, não vai ter como fazer comício, não vai ter como fazer reunião na casa das pessoas com 30, 40 pessoas, não dá mais para reunir no clube, na associação de bairros. Então, isso não vai acontecer. Acho que o voto vai ser conquistado dessa maneira, né? Mas também acho que a gente vai ter que pesquisar e procurar uma forma de atingir o eleitor que não está acostumado com o uso das mídias digitais, das ferramentas, né? Essa tem sido uma preocupação, na verdade, né, Carla? Ainda temos, infelizmente, até dentro da capital hoje, nós sofremos com a internet oscilando, você vê os problemas que dá constantemente, por mais que a gente se tenha uma potência grande. Então, é um problema, assim, como chegar, como esse eleitor vai saber que você é candidato. Esse é um problema para ser pensado, né? Eu acho que isso é a grande sacada. Quem descobrir, né, esse caminho de trazer o eleitor... primeiro que a gente sabe, né, Sandy, que as pessoas estão cansadas, assim, política não é um tema muito legal de ser tratado no público em geral, as pessoas não gostam muito, né? E aí trazer essas pessoas para uma reunião virtual, para um chat, para um bate-papo, acaba sendo um desafio, né? E a gente vai ter que vencer esse desafio. Quem quiser se colocar no caminho e quem quiser realmente participar desse momento vai ter que literalmente se virar nos 30, né, nessa situação, né? Com certeza. Cláudia Bressan está aqui conosco. Ela diz: excelente live, Sandy. Abraços, doutora Cláudia. A professora Elisete Lanzoni Alves também está aqui. E diz o seguinte: Sandy, parabéns por trazer a Carla Hoffmann para a live do Tabuleiro do Voto. Mulher empoderada, competente e maravilhosa. A professora Elisete diz ainda: Carla, seu caminho apenas iniciou em 2018. Há muito ainda que trilhar. Torço por você em qualquer partido que esteja. Valeu, né? Acreditam, né? Eu agradeço. Agradeço a todas, mas faço um agradecimento especial de público, que já fiz no começo, a Elisete. A Elisete é uma pessoa de uma generosidade, assim, acima de qualquer média que a gente possa estipular. Ela é uma pessoa que se dá para a gente de uma maneira muito interessante, compactua, veio para a minha campanha de deputada federal, veio para a minha cidade, foi nos jornais, foi na rádio, fez assim, para uma pessoa que me conhecia há tão pouco tempo, ela foi assim excepcional. E ela é uma mulher que realmente faz jus a ser uma das grandes defensoras das mulheres na política e nos espaços de decisão. Uma pessoa que eu admiro muito. Com certeza. Beth, mas como as eleições foram transferidas para novembro, na sua opinião, isso vai favorecer quem já está na gestão ou não vai ter problema quem está começando? Eu vou te dizer que eu acho que para as pessoas que estão iniciando, para quem, por exemplo, não é vereador, não é vice-prefeito, não é prefeito, não está no exercício de mandato,
eu acho que deu mais tempo, Sandy, de chegar nas pessoas, né? A eleição em outubro talvez nos tirasse um pouco de tempo, e eu acho que nesse momento, assim, a primeira análise que eu faço dessa mudança é a possibilidade que a gente tem de chegar em mais gente, ter mais conversas, né, acessar mais pessoas. Então eu vejo que nós tivemos principalmente para os candidatos novos, nós tivemos um ganho, nós tivemos uma possibilidade de ter um pouquinho mais de tempo para nos apresentar, fortalecer o nome, fazer com que as pessoas nos conheçam, pesquisem sobre a gente, façam perguntas, né, e participem da nossa caminhada. Pessoalmente, eu acho que foi um ganho esticar um pouco. Não foi pelo melhor motivo, né, porque o motivo é péssimo, a gente está vivendo uma situação muito ruim, mas diante das circunstâncias, eu acho que a gente ganhou um pouco mais de tempo nessa situação. Cara, eu olhando a Câmara Municipal de São Bento do Sul, né, e vendo que no momento não tem uma mulher eleita vereadora na Câmara, presente na Câmara. Da sua opinião, o que você acha? Por que na última eleição nenhuma mulher foi eleita? O que deve ter acontecido? A gente passa aqui na minha cidade, né, e essa eleição eu estou vendo que vai ser diferente. Nós temos disputando como pré-candidatas aí a várias prefeita, vice, vereadora, várias mulheres, e está realmente sendo um diferencial. São Bento é uma cidade pequena, né? Nós somos 80 mil habitantes, é uma cidade conservadora, é uma cidade que talvez não estava preparada. Nós já tivemos mulheres vereadoras. Nunca tivemos uma prefeita, mas já tivemos mulheres vereadoras. Mas agora, na última eleição, a gente viu um esvaziamento de lideranças femininas. Eu vou te dizer que eu acho que um pouco é o desencanto que muitas mulheres tiveram nas legislaturas anteriores, em que elas talvez não tiveram um espaço efetivamente de igualdade com os demais candidatos e demais vereadores, e talvez elas se decepcionaram um pouco com essa desigualdade que a gente vê, né? Mas as coisas estão mudando. Um pouco eu atribuo ao conservadorismo da cidade, né? Eu brinco que depois que eu, só para exemplificar, né? Depois que eu fui... depois do término da candidatura a deputada federal, muitos possíveis pré-candidatos a prefeito vinham me dizer: olha, você daria uma ótima vice, né? Exatamente, eu brincava com eles, eu falei: não, você daria um ótimo vice para mim, né? Porque talvez não me viam como uma liderança possível, pelo fato de ser mulher. Mas a gente sabe que ser mulher é caminhar com esse problema, é enfrentar, né, de frente, e levar adiante a nossa vida e os nossos ideais, os nossos sonhos, apesar de todos esses problemas. Você acha que mesmo com todas essas dificuldades, né, que as mulheres sempre enfrentam para conquistar seu espaço na política, tem crescido bastante a participação de mulheres? Tem sido mais ativa esse lado? Eu acho que sim, Sandy. Aqui eu levo, né, mais de perto o que eu tenho aqui, o exemplo aqui da cidade, né? Nós já temos despontando uma pré-candidata a prefeito, nós já temos várias mulheres se dispondo como pré-candidatas a vereadora. Eu continuo conversando para, né, eu sou o nome do partido que vai disputar a eleição, mas como nós estamos em conversas relacionadas à coligação e etc., a gente ainda conversa. Então, nós temos um número muito grande de mulheres interessadas, e mais do que só interessadas, mulheres com condição, né, de representar efetivamente, com qualidade, com qualificação, com competência, as mulheres dentro, tanto do parlamento quanto no executivo. Então, eu realmente acho que nós vamos viver, a meu ver, né, nós vamos viver nas eleições agora de 2020 uma crescente no número de mulheres participantes que vão participar das eleições.
Carla, mediante a experiência que você já teve, participando de uma eleição, qual conselho você daria para as mulheres que estão nesse momento a caminho das eleições de 2020? Insistam e persistam, né? A gente, como mulher, e esses tempos atrás eu fiz agora faz umas 2, 3 semanas, eu acho, eu fiz uma conversa com a deputada Marlene Fengler e conversei já em muitas oportunidades sobre esse tema com a Elisete, com a Mariane, com você também, a gente às vezes conversa sobre isso, né? Uma mulher se dispor a participar de uma eleição, ela tem que abrir mão de várias coisas, né? A primeira coisa que ela tem que ter é uma família que apoie e que leve em consideração esse desejo, esse sonho dela, né? Porque a gente sabe que muitas oportunidades as pessoas simplesmente, né? Os maridos, os esposos, os companheiros ou as companheiras, independentemente, filhos e etc., não levam a sério essa vontade da mulher participar do pleito eleitoral, né? E a gente sabe que a mulher é multifunção, você é mãe, é esposa, é namorada, é profissional, é dona de casa, tem que, né, grande parte das vezes é você que faz supermercado, é você que organiza a vida dos filhos, e isso tudo, aliado mais à participação política, acaba sendo desgastante. Mas, depois da minha campanha, né, e verificando, escutando o que eu escutei ao longo dessa caminhada, eu tenho a dizer para qualquer mulher que esteja nos ouvindo que vale muito a pena, que vale a pena, que é gratificante, que a gente saber que a gente pode, né? Eu tenho uma experiência da minha campanha de deputada federal, que foi o lançamento na cidade vizinha de um candidato a deputado estadual do PSB, do nosso partido, que me convidou para ir lá com outros candidatos a deputados federais da região. Eu era a única mulher no palco. Foram chamados todos os presidentes de partido, foram chamados todos os candidatos a deputado federal e o candidato, prefeitos da região, vice-prefeitos, e só tinha eu no palco. Quando terminou, e quando eu falei, quando a gente terminou a solenidade, a conversa, quando eu fui descer para voltar para as outras coisas que eu tinha que fazer, 2 mulheres vieram falar comigo e disseram: nossa, a gente ficou muito feliz, porque num lugar que normalmente é um lugar de homens, eu vi que tem espaço para mulheres, mesmo que seja um espaço pequeno, mas tem espaço para mulheres. Então, assim, eu digo para todas que têm interesse, participem, se coloquem, se apoiem nas famílias, nas pessoas de afeto, nas pessoas que estão próximas a vocês, mas não deixem de participar, porque eu acho que a gente precisa de um número maior de mulheres envolvidas em todos os espaços de decisão políticos. Você teve apoio da família na sua campanha? Tive. Os meus filhos são muito parceiros, são extremamente parceiros, né? Eu sou divorciada, mas hoje eu tenho um namorado que também é muito parceiro. O meu pai e a minha mãe, como sempre, tem aquela coisa de, eu acho que é muito mais proteção, medo que a gente possa se machucar. A gente sabe que a política é um caminho um pouco pedregoso, árido, né? Tem aquela coisa da disputa, de acusações, e etc, etc. E os meus pais temiam muito por mim, no sentido de eu me machucar, das pessoas eventualmente me ofenderem e tudo. Mas eu conversei muito com eles, falei, olha, né, eu sou forte, sempre fui uma pessoa, me considero uma pessoa forte, e não é qualquer acusação leviana ou qualquer ofensa que vai me derrubar, né? Eu sei quem eu sou, sei de onde eu venho, sei da família e dos valores que eu tenho, então eu não tenho por que temer. E aí a minha família realmente se engajou muito. A minha mãe foi em vários lugares comigo. A minha mãe é uma professora aposentada estadual, num bairro aqui da cidade. Ela foi professora desde os 14 anos de idade, então conhece muita gente, me apoiou, foi comigo em vários lugares. Então eu tive muito apoio assim da minha família, o que foi muito gratificante. Importante o apoio, né, Carla? Muito importante. Você já sai com um alicerce, né? Quando você sim. apoia da família. É um momento difícil e com apoio fica mais fácil, né? Você é uma possível pré-candidata. O que você espera das eleições de 2020? Eu espero... Primeiro que eu espero das eleições como um todo no futuro, e acho que essa é a luta de todos os movimentos de mulheres,
que a gente não se acomode de modo a ficar só com cotas partidárias, né? Então, o número de cotas partidárias. Eu acho que os movimentos femininos têm que passar a lutar por cotas de mandato, né? Então, a gente tem que ter um número de cadeiras para mulheres no legislativo, estadual, municipal, federal, tanto faz. Eu acho que, a partir daí, como em outros países da América Latina, a gente já tem isso, um número de cadeiras destinado para mulheres. Então, a gente não faria mais só parte de cotas partidárias e faria parte de cotas de mandato. Nós saberíamos que nós íamos ter lá, sei lá, estou colocando agora, 30% do parlamento seria composto exclusivamente de mulheres. Então, eu acho que isso seria um caminho para que a nossa representatividade aumentasse, né? O que eu espero das eleições desse ano? Espero que haja uma renovação muito grande, né? E uma renovação passa por ter vozes femininas no legislativo e nos executivos. Acho efetivamente que a mulher tem uma visão diferenciada da cidade, dos problemas, porque a gente sabe muito bem que a mulher, ela, né, exercendo essas multifunções, como eu já falei em várias oportunidades, a mulher, ela tem como característica ser cuidadora, né? A mulher é cuidadora, ela é cuidadora na família, é cuidadora dos pais, é cuidadora dos filhos, é cuidadora da casa, né? E eu acho que a cidade, talvez nunca antes, dentro dessa nossa história recente, política, nós precisamos tanto cuidar um dos outros. E eu acho que a mulher vai exercer esse papel muito bem. Então, eu acho que a mulher na prefeitura, como prefeita, como vice, como vereadora, ela vai efetivamente representar uma mudança, e não só uma mudança de João por Pedro, de Maria por Joana, ela vai representar uma mudança de visão sobre a cidade, né? Ela tem um olhar diferente, um olhar terno, um olhar cuidadoso, um olhar responsável sobre a cidade. Carla, existe um problema que sempre foi muito sério, que é a questão das candidatas laranjas, né? Isso Sim. é uma luta que a gente vem ao longo dos anos, e com a mudança que houve, o que a gente pode esperar para esse ano? Que as mulheres estejam mais conscientes e não aceitem esse papel de ser laranja apenas? Eu acho que com algumas modificações que aconteceram, em especial a não possibilidade de coligação na proporcional, os partidos vão se obrigar a trazer mulheres que tenham efetivamente votos ou que façam votos. Porque o que acontecia anteriormente? Você tinha a possibilidade de coligação na proporcional, né? Você coligava na majoritária e coligava na proporcional. O que acontecia? Os partidos, eles complementavam a cota das mulheres com um número mínimo só para cumprir tabela, para não dar problema depois, futuramente. Só que não buscavam mulheres que tinham efetivamente condições ou de se eleger ou de ganhar uma porção significativa de votos. Por quê? Porque elas, então, se elas fizessem 3, 4 votos, não fazia diferença. Hoje, como não há mais coligação na proporcional, as mulheres que vão ser candidatas a vereadora, por exemplo, elas precisam ter um número significativo de votos, porque senão o partido não alcança a legenda, né? Se elas não fizerem um número bom de votos, o partido não vai alcançar a legenda, não alcançando legenda não faz vereador, ou vai fazer pela sobra, que acaba acontecendo. Então, eu vejo que esse é um fator que faz com que a gente tenha uma participação mais significativa das mulheres. E outro fator, eu faço referência aqui a um caso que aconteceu na Câmara Municipal de Sombrio, salvo o melhor juízo, no sul do estado, em que foram cassados vários mandatos, exatamente porque se investigou e se descobriu que as mulheres que participaram de determinada chapa, elas simplesmente tinham ou mal e mal o seu voto, ou algumas nem um voto, e faziam campanha para os maridos que também eram candidatos. E aí se cassou esses vereadores. Então eu acho que os tribunais estão de olho para que a gente efetivamente possa ter uma participação não só pro forma, mas que a gente possa efetivamente fazer a diferença dentro dos partidos políticos e dentro das próximas eleições. E acredito que esse seja um momento bem favorável para a classe feminina, né? Para que as mulheres venham
participar mais da política. A Elaine Otto, Elaine, estava com muita saudade de você, você sumiu das nossas lives, querida, que bom que você está aqui. Ela diz, olá, Carla e Sandy, grande abraço. Um abraço grande para a Elaine, um abração. Elaine diz, além de cotas de mandato, precisamos de mulheres comprometidas com programas, com a cidade, e que não sejam submissas a quem defende interesses pessoais. Isso é verdade. Não adianta a gente lutar por espaço feminino, por espaço de mulheres, ou no parlamento, ou no executivo, e não fazer a diferença em lutar por direitos e políticas públicas para mulheres. Então, eu acho que nós reclamamos por tanto tempo que nós não somos representadas, e quando chega a nossa vez, nós temos que fazer a diferença. Concordo com a Elaine. Albertina Rosso, Opa. Ela diz, Carla, você teve dignidade e bom senso de pós-intervenção nacional do PSB, no PSB estadual de Santa Catarina, seguir adiante, optando por um partido de acordo com a sua história e suas posições políticas, e mesmo que dissociada da esquerda socialista e democrática, podemos, como gênero, ampliar boas lutas e muitas conquistas, muito mais respeito por ti. Pela deputada Marlene, que soube compreender o momento e te acolher no âmbito do teu conforto político. Desejo boa sorte, abraço da Albertina Rosso, do PSB de Santa Catarina. Obrigada, Albertina. A grande Albertina lá do sul do estado, foi candidata a deputada federal juntamente comigo pelo PSD, pelo PSB, ela faz parte da história do PSB de Santa Catarina, tenho um respeito muito grande pela Albertina e agradeço as palavras gentis, mas digo para você, Albertina, que não importa a sigla que nós estejamos, eu acho que a nossa luta por mais mulheres dentro dos espaços políticos, ela se sobrepõe a qualquer sigla que a gente esteja. Isso, a Marley diz, concordo, Elaine, este também é um diferencial das mulheres, sensualidade e comprometimento. Esta eleição será muito diferente, com certeza. Então, gente, ainda bem, que bom que todo mundo está se empenhando, com um objetivo único, que é de aumentar esse número de participação da mulher na política, e não só participar da política, como também ter a consciência de que, sendo eleita, exercer seu mandato de fato e de direito. Exatamente. Não é justo, né? Nada justo que uma mulher se eleja, chega lá, vereadora, e o candidato vai chamar ela para assumir uma secretaria porque ele tem um compromisso, quer colocar um outro homem, assim a mulher vai perdendo a sua identidade para aquilo que ela veio. Então, eu acho que é preciso que haja uma consciência nesse sentido também. É muito importante, né? E eu acho que a gente passa, a partir do momento que a gente tem apoio, né? É o nosso caso, por exemplo, aqui em Santa Catarina tem esse trabalho excepcional do Fórum Suprapartidário de Mulheres, né? Que tem feito essa parceria com o Tabuleiro do Voto. E é muito importante a gente lembrar, né? E eu acho que isso é dever, né? De todas nós mulheres, lembrar que essa luta conjunta e essa aspiração de tantas mulheres pelo Estado para que a gente possa ter mais mulheres no poder, ela não pode ser traída, né? Justamente como você falou, a partir do momento que você tem um mandato, você não é dona dele sozinha, né? Representa a luta de tantas outras mulheres que te impulsionaram, que fizeram por você. Então, eu acho que nos dá, a todas nós que vamos concorrer, nos dá uma responsabilidade muito maior. Sim, com certeza, né? Porque às vezes você espera, você trabalhou, todo mundo trabalhou, e coloca você no legislativo, de repente vai lá, você não está no legislativo, até uma certa, diria assim, que decepção por parte dele. Uma frustração, sem sombra de dúvida. Frustração, né? Com certeza. Mas isso, aos poucos, acho que nós estamos conquistando a consciência de todas, e com certeza em breve o futuro será bem diferente. Quem sabe a nova presidente da República, governadoras e presidentes de partidos também mulheres, né? A Elaine ainda fala assim, de acordo, Carla, nosso comprometimento é eleger mulheres.
Isso. É isso mesmo. Bom, Carla, agora vamos partir conhecer um pouquinho do lado pessoal da Carla Hoffmann, Vamos lá. a forte e poderosa que está aqui conosco nessa noite. Nós faltamos aqui 8 minutos para encerrar nossa live. Nossa, passou rápido. Um pouco. Tá rápido. Quando o assunto aqui flui, é um assunto tão gostoso, sabe? É verdade. De repente aqui, a gente passou uma hora voando. Mas assim, lazer. O que você curte de lazer? Eu gosto muito de viajar. Eu sou uma viajante inveterada. Sou daquelas que, se alguém disser para mim, vamos, a minha mala já está pronta de saída. Eu já tenho uma mala assim de pré-pronta sempre para poder ir para qualquer lugar. Eu acho que viajar é realmente se perder, conhecer novas culturas. Eu sou uma pessoa extremamente curiosa pela questão da cultura, da gastronomia, da história dos lugares, e eu curto muito viajar. Leitura. Eu gosto muito de literatura brasileira. Sou fã inveterada do Érico Veríssimo, gosto muito de toda a obra dele. Tenho uma questão assim de adolescência, de ter lido toda a obra do Érico Veríssimo, de ter toda aquela coisa com o Sul, com o Rio Grande do Sul, com o nosso estado, que a gente tem muito né, ele traz toda essa questão da colonização, da nossa história, da nossa vivência. Eu gosto muito da obra do Érico Veríssimo. É uma obra que é referência na minha vida. Música. MPB. E aí, na MPB, eu sou fã da Elis Regina, de carteirinha. E no rock brasileiro eu gosto do eterno Raul Seixas, assim, tem músicas dele que falam comigo de uma maneira diferente, que me tocam e que representam momentos da minha vida, né? O meu filho chama Pedro por conta da música Pedro lá do ele chama essa música. Eu também gosto, eu gosto muito. E até ele fez, Pedro toca violão, meu filho, e acabou aprendendo essa música para tocar para mim. Gosto muito dele. Gosto muito do Raul Seixas. Foi um grande... Acho que ele fazia música, escrevia com melodia, na verdade. É fantástico. Uhum. Filme, Carla? Eu não sou uma pessoa de fã de cinema. Aprendi a ver séries agora na pandemia. Eu não tenho muita paciência para série, porque eu sou um pouco ansiosa e eu quero ver o final da série. Tanto que tem uma série que eu indico para todo mundo, tenho indicado para as minhas alunas, que é aquela série brasileira Coisa Mais Linda da Netflix. Se vocês já viram, se você já viu, é maravilhosa, conta a história dos direitos da mulher, como era, né, e como as coisas aconteceram ao longo do tempo. Mas eu vi um filme agora na época desses momentos que a gente está vivendo, que chama V de Vingança. Eu gostei muito desse filme, achei um filme muito interessante do ponto de vista filosófico, achei ele um filme muito... V de Vingança. Eu não sou muito fã de série também não, porque eu vou assistir, eu quero ver o final. Eu comecei e fui assistir Grande Hotel. Eu também. 10 horas da noite, não estava na metade, desisto. Não tem como. Eu também tenho agonia e quero ver o final. Eu tenho que, às vezes, rodar a madrugada inteira para poder terminar. E isso me angustia um pouco. Mas agora, com um pouco mais de tempo, né, a gente mais reclusa em casa, a gente acaba fazendo isso. Ídolo. Ou ídola? Eu gosto muito da Angela Merkel. Acho que ela é uma mulher forte, acho que ela soube se impor. É uma pessoa que conduz muito bem a Alemanha, e diferentemente do que todos imaginavam, ela teve um lado extremamente humano na questão dos refugiados. A hora que a Europa foi tomada, né, infelizmente, por pessoas que tiveram que sair dos seus lugares, dos seus países, ela soube tratar muito bem, de receber e dar um lugar dentro do país para essas pessoas que não por vontade, mas por necessidade, tiveram que deixar suas casas, deixar suas famílias. E eu gosto muito de pessoas que tenham, como ela tem, a meu ver, uma visão muito grande de Estado, de política,
de economia, mas que também não esqueçam do lado humano, né? Porque o Estado tem que cuidar das pessoas. Eu vejo que isso é fundamental num líder. Lugar de mulher. Ah, lugar de mulher onde ela quiser, né? Mas eu gosto de ouvir isso todos os dias. Lugar de mulher onde ela quiser. É onde ela quiser. Mas lugar de mulher é onde é na política. Eu acho que o lugar, a política é um lugar de decisão, é um lugar de escolhas, é um lugar de preparar caminhos, de fazer com que a gente se diga qual é a rota que nós vamos tomar. E nada mais justo que a mulher faça essas escolhas, né? Eu vejo que a gente não pode esquecer, no Brasil, nós somos a maioria eleitorado, nós somos mais de 51% de mulheres eleitoras, e nós não podemos continuar deixando que os homens decidam pautas que são nossas, decidam direitos que são nossos. Não é porque eles não podem, mas porque nós devemos participar. Então, eu realmente acho que lugar de mulher é onde ela quiser, mas principalmente lugar de mulher é na política, é nos espaços de decisão política. Um sonho. Pois olha, eu tenho um sonho de igualdade, um sonho de igualdade plena. Quando eu falo sobre isso na faculdade, principalmente quando eu falo sobre esse tema, eu vejo que a gente passou ao longo de décadas tendo algumas espécies de igualdade. A Constituição Federal diz que todos são iguais perante a lei, não importando, por exemplo, o gênero, o sexo. Mas a gente sabe que essa igualdade é meramente formal. Então, eu acho que a gente poder alcançar a igualdade plena, onde não haja diferença entre direito de mulher e de homem, salários iguais, oportunidades iguais, divisão de tarefas domésticas iguais, criação de filhos homens e filhas mulheres da mesma maneira, eu acho que isso é um sonho para mim. Uma frase. Tem uma frase da Simone de Beauvoir que ela diz que a gente não nasce mulher, a gente se torna mulher, né? E se tornar mulher é uma construção, é o caminho da gente construir, se construir, se desenvolver de maneira que a gente se aceite com as nossas diferenças, né? E vai em busca dos nossos sonhos. A Elaine Otto disse: que suspiro, Carla. Mas é que quando a gente fala em sonho, fala em frase inspiradora, a gente faz uma reflexão que merece um suspiro. Mas gente, muito obrigada para vocês que estiveram acompanhando a nossa live. Amanhã nós vamos continuar, temos mais uma live amanhã, né? Possivelmente, com certeza, próxima semana, né? Possivelmente, com certeza, teremos mais 3 convidadas especiais. A gente agradece muito a pessoas, agradecemos em nome do fórum, da nossa plataforma Tabuleiro do Voto, Carlos, você ter atendido o nosso convite, ter aceitado estar aqui conversando conosco. Uma trajetória maravilhosa, né? Uma voz firme, fala decisiva, e que eu espero que com certeza vai servir de exemplo para muitas outras mulheres que às vezes ficam na dúvida, vou ou não vou, devo ou não devo. Então a gente agradece de coração a sua participação. Mas antes de você sair, nesse momento que passamos, principalmente agora estamos naquele pico assim assustador da pandemia, que mensagem você daria às pessoas, aquela mensagem que possa tranquilizar, né, que possa deixar as pessoas mais light, uma mensagem de carinho? Eu acho que a gente vive um momento, né, Sandy, e o pessoal que está com a gente, um momento muito difícil, né, para o qual a gente nunca se preparou. A palavra reclusão social, distanciamento, era uma palavra que não estava nos vocabulários da gente, né? Não fazia parte da nossa vida. Mas eu ainda sou uma pessoa extremamente otimista. Eu acho que tudo isso tem um bom propósito. E vejo
que essa pandemia, apesar de muita tristeza, muitas perdas, né, que tantas famílias de Santa Catarina tiveram e ainda têm, infelizmente, elas trouxeram um aprendizado de introspecção necessária, de se importar com o outro, né? Porque o distanciamento social, ele não é só para mim, ele funciona para o outro, para proteger as outras pessoas também, né? Proteger as pessoas que são grupo de risco da minha casa, deixar de ir na casa dos meus pais, deixar na casa, né, das pessoas que são queridas. Quanta gente não vê os avós há mais de 100 dias. Então, eu acho que nos trouxe uma necessidade de introspecção, que às vezes a gente passa na correria e no automático e não lembra de conversar com a gente mesmo, e eu acho que esse é o momento que a gente tem que aproveitar e renovar as esperanças no ser humano, para que a gente possa pensar que é tudo complicado, tá tudo muito difícil, mas vai passar e nós vamos vencer. Valeu, Carla, querida. Beijo no teu coração, te desejo sucesso nessa nova caminhada, muita luz e que Obrigada. Conquiste a vitória merecida, né? Obrigada pela oportunidade, um beijo para todo mundo, tá? A Cara Suyan, que entrou agora aqui, disse boa noite, mulheres inspiradoras, abraço grande, Karen. A Elaine, belo sonho. Pois é, Elaine, a gente tem que sonhar sempre, né, querida? Sim. Sonhar e acreditar, isso faz parte da esperança que nunca morre. Carla, querida. Verdade. Boa noite. Boa noite, um beijo grande a todos vocês.